Bioma Amazônia. O bioma Amazônia ocupa cerca de 40% do território nacional. Nele estão localizados os estados do Pará, Amazonas, Amapá, Acre, Rondônia e Roraima, e algumas partes do Maranhão, Tocantins e Mato Grosso. Também inclui terras de países próximos ao Brasil, como as Guianas, Suriname, Venezuela, Equador, Peru e Bolívia. A floresta amazônica é conhecida como abrigo de maior biodiversidade do mundo, pois nela pode ser encontradas milhares de espécies, animais, vegetais e micro-organismos. Além da variedade de seres biológicos, a região conta com muitos rios, os quais formam a maior reserva de água doce de superfície disponível no mundo. O clima que caracteriza a região é o equatorial úmido. Quanto ao relevo, é possível perceber diferentes formações como planaltos e planícies. Vamos analisar com mais calma alguns elementos que compõem este rico bioma? A fauna. Pesquisas indicam que na Amazônia existem cerca de 30 milhões de espécies animais. Dá para acreditar. É isso porque nem todas as espécies foram encontradas e estudadas pelos cientistas. Lá existem alguns animais que ainda são desconhecidos pelo homem. Bom, mas uma coisa é certa, são muitos animais convivendo neste grande ecossistema. Através os mais famosos deles sejam os macacos. Eles são numerosos, coxios, barrigudos, uma infinidade de primatas podem ser encontrada no galho das árvores amazônicas. Além deles, existem outros mamíferos característicos da região. São mamíferos terrestres como onça, tamanduás, esquilos, e mamíferos aquáticos como peixe, boi e botos. Os répteis também têm territórios, garantindo em um passeio pela região podem ser vistos lagartos, jacarés, tartarugas e serpentes. Nas águas amazônicas estão 85% das espécies de peixes de toda a América do Sul. Todos os anos, milhares delas migram tentando encontrar locais adequados para reprodução. Desova é o que se chama piracema. Outros seres ainda menores têm grande importância no equilíbrio deste ecossistema. Os insetos, eles são numerosos. Besouros, formigas, mariposas e vespas fazem parte do grupo que é maioria na fauna amazônica. Na terra, na água e no ar, há grandes variedades também de aves na floresta. Araras, papagaios, periquitos e tucanos colorem as copas das árvores. Mais de 1000 espécies de aves já foram catalogadas. A vegetação divide-se em 3 categorias: matas de terra firme, matas de várzea e matas de igapó. As matas de terra firme são aquelas que estão em regiões mais altas. Por esse motivo, não são inundadas pelos rios. Nelas estão árvores de grande porte, como a castanheira do Pará e a palmeira. As matas de várzea são as que sofrem com inundações
em determinados períodos do ano. Nas regiões planas que permanecem inundadas por mais tempo, a vegetação é semelhante à das matas de igapó. As matas de igapó são as que estão situadas em terrenos mais baixos. Estão quase sempre inundadas. Nelas, a vegetação é baixa. Arbustos, cipós e musgos são exemplos de plantas comuns nestas áreas. É nas matas de igapó que encontramos a Vitória régia, um dos símbolos da Amazônia. O solo da floresta amazônica é, em geral, bastante arenoso, possui uma fina camada de nutrientes que se forma a partir da decomposição de folhas, frutos e animais mortos. Esta camada é rica em humus, matéria orgânica muito importante para algumas espécies de plantas da região. Em áreas desmatadas, as fortes chuvas lavam o solo carregando seus nutrientes, chamado processo de lixiviação, que deixa o solo amazônico ainda mais pobre. Apenas 14% de todo o território pode ser considerado fértil para a agricultura, mas se apenas essas pequenas partes é fértil, como existem tantas árvores aqui, está um dos pontos essenciais para o equilíbrio do ecossistema. Neste processo, a camada de humus tem um papel fundamental. Além disso, os poucos nutrientes presentes no solo são rapidamente absorvidos pelas raízes das árvores. Estas plantas, por sua vez, tornam a liberar nutrientes para enriquecimento do solo. Trata-se de uma constante reciclagem de nutrientes. Relevo compõe o bioma Amazônia, planícies, depressões e planaltos. As planícies são constantemente incluídas pela água dos rios. Na região de planaltos existem algumas serras, como as de Taperapecu, Imeri e Parima. Ficaram na Amazônia as formações de relevo mais baixa, planície amazônica, e mais alta, planalto das Guianas do país. É nesse planalto que se encontra o Pico da Neblina, ponto mais alto do Brasil, com cerca de 3.015 metros. O clima. Na região amazônica chove bastante e a temperatura é elevada, normalmente variando entre 22 graus e 28 graus. É chamado clima equatorial úmido, que caracteriza algumas áreas próximas à linha do Equador. E como o clima interfere de acordo com a intensidade das chuvas sobre o nível dos rios, um aumento do nível dos rios, algumas áreas podem ser alagadas e, uma vez alagadas, essas áreas podem ser mais ou menos adequadas à vida de determinados vegetais e animais. Fatores como o clima, relevo, o solo e água interferem na vida de animais e vegetais.
A água. A água é um importante componente em um ecossistema. Isto porque a água é fundamental para a vida. No caso da floresta amazônica, a água doce é abundante. Trata-se da maior bacia hidrográfica do planeta. Seu principal rio é o Amazonas, que possui mais de 1.000 afluentes. É o mais alargado do mundo e grande responsável pelo desenvolvimento da floresta. Os rios influenciam a vida dos animais e, como você já viu, a vegetação do lugar de forma geral são classificadas em 3 tipos: rio de águas barrentas, de águas claras e águas pretas. A coloração da água varia de acordo com determinadas substâncias que podem ser encontradas nos rios, os chamados rios de águas barrentas, como o Madeira e o próprio Amazonas, tem a cor da água modificada por serem ricos em sedimentos e nutrientes. Os de águas claras, como o Xingu e o Tapajós e o Trombetas, possuem muitos trechos de correiras e cachoeiras. Estes rios não banham tantos terrenos ricos em nutrientes como os de água barrenta. Desta forma, apresentam água mais cristalina. Por fim, os rios de água preta são assim denominados por nascerem em terrenos de planície e carregarem a areia dos humus que caracterizam o solo de tais terrenos. O humus é o grande responsável pela cor escura das águas. O mais conhecido rio amazônico de águas pretas é o Rio Negro.